Fala galera, estou aqui em mais um vídeo para trazer para vocês um pouquinho da história do futebol paraibano. No último vídeo meu eu falei sobre Copa do Mundo, também falei sobre um tema mais social, né, a questão das igrejas. Mas voltando a falar do futebol paraibano, coisa que meu primeiro vídeo foi sobre a história do 13. Estou preparando um material sobre a história do Campinense, tá certo? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o futebol paraibano, sobre as participações dos times paraibanos na Série A do Campeonato Brasileiro. É importante nós mencionarmos que até o Campeonato Brasileiro de 71, o Campeonato Brasileiro tinha um formato da Taça Brasil, né, que era só os campeões dos campeonatos, das federações, né, dos campeonatos estaduais, e também o campeão anterior, tá certo? E falando um pouquinho sobre a história do futebol paraibano, como vocês já estão cientes, né? Nosso futebol paraibano é um futebol que eu falo nosso porque eu resido em Campina Grande, na Paraíba, para quem é de outros estados, então eu sempre vou dar mais ênfase ao futebol popular, né? Ao futebol o futebol mais nordestino, mais do norte do país, falar um pouquinho do futebol do Centro-Oeste. Então, assim, vou começar uma série de vídeos falando sobre participações dos times de estados que não são tão corriqueiros nos campeonatos nacionais, principalmente o Campeonato Brasileiro, da Série A, tá certo? Hoje eu vou falar do futebol paraibano na Série A, depois, semana que vem, meu vídeo também será do futebol paraibano na Copa do Brasil, e aí nós vamos ver quais são os times mais tradicionais, os que têm mais corpo nesses campeonatos, beleza? Já trago para vocês o seguinte, eu vou falar dos que tiveram menos participações até os que tiveram maior participação, ok? Outra coisa que eu vou falar, eu vou dar destaque na melhor posição por clube, né? Por clube das suas participações, tá certo? O primeiro time que eu vou falar para vocês é um time que já foi extinto, que é o time chamado Estrela do Mar, um time de João Pessoa, tá certo? Esse time, ele foi campeão paraibano de 1959 e teve o direito de participar do Campeonato Brasileiro de 1960, certo? A Taça Brasil de 1960. A participação foi modesta, né? Com 2 empates em 3 jogos, ficando nas quartas de final aí do Campeonato Brasileiro da época, certo? O segundo time que eu trago para vocês é o Alto Esporte. O Alto Esporte é um time tradicional de João Pessoa, tem uma bela história, né? Um dos últimos campeonatos que o Alto Esporte venceu, o Campeonato Paraibano, foi nos anos 90, é um time bastante tradicional, hoje perde espaço até mesmo no cenário de João Pessoa, hoje sendo o terceiro clube mais importante de uma pessoa, ficando atrás até mesmo para o CSP. Não estou falando de história, estou falando de futebol atual, porque quando nós falamos de história, o Alto Esporte tem muito mais história do que o CSP, certo? O time alvirrubro ali da região de João Pessoa. Ele teve uma participação também. Essa participação tem mais detalhes, né, nas pesquisas que eu fiz. Essa participação foi em 1959. O Alto Esporte participou e foi eliminado logo de cara, né? Foi eliminado aí pelo Sport e teve uma breve participação, foram 2 derrotas e ficou em 15º lugar de 16 clubes do campeonato da época, né? O próximo time, em terceiro lugar, então já adianto que foram só 5 times que tiveram participação na Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo time que eu trago para vocês é o Botafogo de João Pessoa, o Botafogo da Paraíba, né? O Belo. O Belo, ele teve 7 participações do Campeonato Paraibano, ficando no melhor campeonato do Botafogo, ele ficou em 20º lugar, certo? O campeonato foi dividido, teve várias participações entre os anos 70 e os anos 80, ali em meados dos anos 80, o Campeonato Brasileiro tinha mais de 90 clubes, então assim, o Botafogo foi bem, passando para a segunda fase, né? E só nessa segunda fase que foi eliminado. Então o Botafogo, no seu grupo, tinha o Flamengo, né? E uma das principais marcas da campanha do Botafogo em 1980 foi justamente a vitória contra o Flamengo de Zico no Maracanã, por 2-1. Nas manchetes do jornal aqui da Paraíba na época foi muito falado.
Curiosidades, né? Esse vídeo está sendo gravado no dia 30 de maio. E nesse final de semana desse dia do dia 30 de maio, o Botafogo volta a jogar. O Botafogo de João Pessoa volta a jogar lá no Rio de Janeiro e vence o Volta Redonda, curiosamente, depois de 32 anos do jogo que o Botafogo venceu o time de Zico. Vale ressaltar que esse campeonato de 1980 foi o Flamengo vencedor naquele jogo polêmico contra o Atlético Mineiro. Então aí foi um grande feito para o Botafogo. O Botafogo fica na 20ª posição, mas o principal símbolo aí foi justamente a vitória do Flamengo de Zico no Maracanã. Em segundo lugar, aí nós vamos ficar aí no mistério, quem é? 13, Campinense, Souza, né? Nacional de Patos. Em segundo lugar, quem ficou foi o 13, né? O 13 de Campina Grande, o Galo da Borborema, com 9 participações no Campeonato Brasileiro da Série A, sendo a primeira participação em 1967, a última em 1987, o ano em que eu nasci, né? O 13 participou da Taça União. O 13 teve a melhor campanha do 13, foi um 8º lugar no campeonato. Na sua primeira participação já foi ficando em 8º lugar. Grande participação do 13, chegando nas fases mais agudas, ficando líder da primeira fase do seu grupo, na fase Nordeste, e caindo na segunda fase ali, já nas semifinais da fase Norte e Nordeste, que era muito regionalizado ali nos anos 60, o Campeonato Brasileiro. Então o 13 fez uma grande campanha e o principal símbolo dessa campanha foi justamente o artilheiro do campeonato, que foi um artilheiro do 13, né? O jogador Chicletes, que teve passagem até mesmo por Sport de Portugal, certo? Então aí o 13 faz história no Campeonato Paraibano, tendo um artilheiro nacional, certo? E para finalizar, para o vídeo não ficar longo, você tem o Campinense Clube, sendo o time paraibano com maior participação na Série A. O Campinense Clube ele tem 11 participações na Série A, participando aí, foi o primeiro, podemos dizer assim, que foi o primeiro clube, não, primeiro não, né? Tivemos o Nacional, o Alto Sport e o Estrela do Mar, né? 59 Alto Sport, 60 Estrela do Mar e 61 Campinense. O Campinense ele vai participar em 61 e ele vai ter 11 participações ao longo da história. A sua última participação em 1981. Então, curiosidades, o último time paraibano a jogar a Série A foi o 13 em 87, conquistou a vaga quando subiu da Série B, a polêmica Série B, se o 13 ganhou ou não, né, a Série B do ano anterior, e em 81 o Campinense tem sua última participação. Mas eu gostaria de destacar justamente o Campeonato Brasileiro, a Taça Brasil de 62, em que nós tivemos a melhor participação de um clube paraibano da história, né, dos campeonatos brasileiros, que foi quando o Campinense ele fica em 5º lugar do Campeonato Paraibano, tendo uma grande campanha, vencendo basicamente todos os times aqui do Nordeste, vencendo o Bahia, que era um dos grandes favoritos. O Bahia já tinha sido campeão da Taça Brasil, se eu não me engano, o atual campeão da Taça Brasil em 59, né? Atual não, minto. Em 59 tinha sido campeão, então era um time muito forte daqui do Nordeste brasileiro, e o Campinense vence o Bahia, certo? E por pouco não chegaria a jogar contra o Santos de Pelé, na semifinal daquele campeonato. Então o Campinense fez uma ótima campanha, chegando em 5º lugar, tá certo? Então, pessoal, esses são os times, né, da Paraíba e suas participações mais significativas do Campeonato Paraibano. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos. Comentem aqui, né? Deixem nos comentários sugestões para próximos vídeos, o que vocês querem que eu fale, né? Sobre outros estados, se você quer que eu fale de outros estados, de clássicos. Eu nunca mais fiz um vídeo sobre clássicos, né? Clássicos aí da Europa fora, até mesmo do interior do Brasil, ok? Então, deixa aí o seu like, compartilhe e até a próxima. Valeu, fui, tchau!